Então, se eu tô usando did, eu não preciso conjugar o verbo no passado, porque o did já me fala que a frase está no passado. Então, she didn't like the English teacher. Aqui já é diferente, she liked. Aqui a gente conjugou, por quê? Aqui está na afirmativa, eu estou afirmando. Então, eu tenho que conjugar o verbo no passado para eu falar que aquela frase está no passado. Na negativa, não. Eu só uso did e já era. Eu já tô falando que a frase está no passado. She didn't like the English teacher. Ela não gostou da professora de inglês. Então já está no passado. A interrogativa é a mesma coisa. A gente usa o did como verbo auxiliar. Então, se a gente usa o did como verbo auxiliar, a gente não precisa conjugar o verbo no passado. Então, se o like é liked no passado, eu não vou usar o liked. Por quê? Porque eu estou usando o did. Então, se o did já está ali para me falar que aquilo é no passado, para que eu vou usar o liked aqui? O liked aqui. Não tem sentido. Vai ficar sem sentido a frase. Além de sem sentido, vai estar errado. Então, se eu estou usando did, fica em paz, deixa do jeito que está e já está ótimo. Então, se eu vou fazer uma interrogativa, did, sujeito e o verbo principal. Então, did she like the English teacher? Did she like the English teacher? Ela gostou da professora de inglês? Então, basicamente é isso. Negativa e interrogativa a gente usa o did e não conjuga o verbo no passado, porque não precisa. O did já está ali para me falar que aquilo está no passado. Agora, se eu estou falando de uma afirmativa, aí eu conjugo o verbo no passado. É aí que entra as regrinhas que eu apontei aqui do Simple Past. Pegaram as regras? Agora a gente vai, por último, aprender o Future Simple. E quem que é esse cara? Future Simple, futuro simples. A gente usa quando a gente quer falar sobre algo que vai acontecer no futuro. Então, meio-dia, amanhã eu vou almoçar. Amanhã eu vou sair com as minhas amigas. Então, futuro. Opa, se é futuro, é o quê? Future Simple. Futuro simples. Quando a gente quer falar de futuro, a gente tem dois carinhas que a gente pode usar: o will e o going to. O will a gente usa para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala. O que seria essa frase aqui, decidida no momento da fala? Vamos supor, eu tô fazendo a unha, falando assim para minha mãe, eu tô fazendo a unha, eu falo assim, eu queria tanto tirar minha cutícula. Aí minha mãe fala, eu vou tirar para você. Então, peraí, ela decidiu aquilo no momento da fala. Ela decidiu aquilo ali na hora. Então, ela vai usar o will. Então, coisas que você decide ali, ou melhor, coisas que você decide ali na hora, você usa o will. E também usa o will para indicar uma ideia de incerteza, sabe? Uma coisa que você não tem certeza, você usa o will. Já o going to, a gente usa para indicar uma ação futura que já está planejada. Então, por exemplo, em janeiro eu vou viajar. Eu já tenho a data e eu já sei que eu vou viajar. Então, quer dizer que o quê? Aquilo está planejado. Em janeiro eu vou viajar. Então, a minha viagem já está planejada. Eu sei quando e como vai acontecer. Então, eu uso going to, porque eu tenho certeza que aquilo vai acontecer em um futuro próximo. Então, se eu tenho certeza e se já está planejado, eu uso going to. Se eu não tenho certeza e eu estou decidindo algo no momento que eu estou falando, eu uso will. Então, essa é a diferença do will e do going to. E ambos eu uso para falar de futuro. Qual que é a estrutura da frase da afirmativa, da negativa e da interrogativa usando will? Na afirmativa, é o quê? Sujeito, will e o verbo principal. Deixa eu tirar esse complemento aqui que você já sabe. Sujeito, I, you, he, she, it, will e o verbo principal. Então, they will buy a new house. They will buy a new house. Eles comprarão uma casa nova. We will go out tonight. We will go out tonight. Então, nós sairemos hoje à noite. Então, we will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. Então, essa é a estrutura: sujeito, o will e o verbo principal. Na negativa, a gente usa o sujeito, will, o not e o verbo principal. Deixa eu tirar isso daqui, senão vou confundir vocês. Aqui.
Então, sujeito, will, not e o verbo principal. Ai, mas eu não quero usar will not. Então, você usa want. Will not é igual a want. Want. Não quer usar want? Will not. Quer usar will not? Usa will not. Não quer? Usa want. Want. É a mesma coisa. Então, they will not or they won't buy a new house. We will not or we won't go out tonight. Então, nós não sairemos hoje à noite. Eles não comprarão uma casa nova. A interrogativa do will é como? Will, porque a gente inverte. Então, se na afirmativa e na negativa começa com o sujeito, a interrogativa a gente inverte. Aqui vem para cá e esse aqui vem para cá. Então, fica will, sujeito e o verbo principal. Então, fica assim. Will they buy a new house? Will they buy a new house? Will we go out tonight? Will we go out tonight? Então, nós sairemos hoje à noite. Eles comprarão uma casa nova? Então, essa é a estrutura. Sujeito, will. Sujeito, will not or won't. Will e o sujeito. Então, essa é a estrutura da afirmativa, da negativa e da interrogativa usando o will. E como que é a estrutura do going to? Going to muda um pouco. Na afirmativa do going to, como que funciona? O sujeito e o verbo to be. Quem que é o verbo to be? Am, is, are. Deixa eu tirar esse complemento aqui, que vocês já sabem. Então, sujeito, o verbo to be, e o going to e o verbo principal. Então, she is going to have lunch with Mary. She is going to have lunch with Mary. They are going to arrive later today. They are going to arrive later today. Então, sujeito, she, o verbo to be, o going to e o verbo principal. Sujeito, verbo to be, o going to e o verbo principal. Então, essa é a estrutura da afirmativa no verbo to be. Ou melhor, é do going to. Negativa. Sujeito, verbo to be, am, is, are. O not, going to e o verbo principal. Complemento, vocês já sabem. Então, she's not going to have lunch with Mary. She's not going to with Mary. Or she isn't. They are not going to arrive later today. Então, they aren't going to arrive later today. Então, sujeito, verbo to be, not, going to e o verbo principal. She is not, she isn't, they are not, they aren't. Então, essa é a estrutura da negativa. Você pode usar they are not or they aren't. Não tem problema, é a mesma coisa. A interrogativa é o quê? Se na negativa e na afirmativa a gente começa com o sujeito, na interrogativa a gente inverte a posição. Então, o verbo to be vem no início e o sujeito vem depois. Deixa eu tirar esse daqui. Aí. Então, fica verbo to be, am, is, are, o sujeito, o going to e o verbo principal. Então, se aqui é she is not going, então aqui she is going, ou melhor, is she going to have lunch with Mary? Are they going to arrive later today? Então, essa é a estrutura. Então, se aqui é X, aqui fica is she. Se aqui é they are, aqui fica are they. Então, na interrogativa, sempre inverte a posição da palavra. Então, essas são as regras do going to. Afirmativa, negativa e interrogativa. Interrogativa não tem segredo, a gente só inverte a posição. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença do going to para o will. Espero que vocês tenham entendido o básico, né, que é o passado e o presente do inglês, porque vocês entenderem isso daqui, fica mais fácil de vocês usarem as outras regras. Então, por isso que eu dei uma reforçada que eu fiz uma revisão bonitinho para vocês pegarem novamente algumas regrinhas e algumas diferenças. Deixei uma lição de casa para vocês fazerem, não precisa enviar para mim. Como que funciona? Eu envio a lição de casa para vocês. Então, por exemplo, vocês vão fazer essa lição de casa dia 17. No dia 24, eu vou corrigir essa lição com vocês. Então, vocês vão corrigir essa lição junto comigo.
Caso vocês tenham dúvidas, vocês me chamem no WhatsApp, não sintam-se incomodados, eu só não respondo quando estou dormindo. Então pode me chamar 9, 10, 11 horas. Se quiser chamar mais tarde, pode chamar, mas eu só vou responder no dia seguinte. Então, tirem dúvidas. Espero que vocês. Ninguém me chamou para tirar dúvida em questão de prova, então, né? Sinal que vocês estão indo bem, espero, né? Então, essa foi a nossa revisão de presente, passado e futuro no inglês. Espero que vocês tenham entendido. Quem já entendeu, foi bom para relembrar. Quem não sabia nada, foi bom que aprendeu. E quem sabia mais ou menos, eu acho que pegou depois dessa revisão aqui. Eu não dei trocentos exemplos igual das outras vezes, porque nas outras aulas eu já dei 1000 exemplos. Então aqui eu já fui mais direta e reta, dei um exemplo ou outro. Se eu falei muito rápido ou algo do tipo, me mandem mensagem que eu explico de novo no WhatsApp para vocês sem problema nenhum. Então, até a próxima aula, façam a lição de casa e corrijam comigo na próxima aula, tá bom?